Meus irmãos, nessa tão rica e nobre oportunidade, eu tenho da parte do eterno Deus o privilégio de poder cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aproveitando que já estão de pés, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Lucas, capítulo 16, versículo de número 19 ao versículo de número 24. Lucas, capítulo 19, versículo de número 24, diz então o texto sagrado. Está aqui, o Marcão já projetou aqui. Sim. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Deus abençoe. Bíblia aberta, podeis assentar. Meus irmãos, eu quero primeiramente, antes de ministrar, agradecer o eterno Deus por essa oportunidade tão especial que mais uma vez Ele está me proporcionando de poder estar ocupando a tribuna da sua casa para poder estar assim então transmitindo a sua palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso nobre pastor Ivan Santana, pastora Marli. Deus abençoe, e na pessoa do pastor extensiva a minha cumprimentação, os demais obreiros, cantor Luiz Felipe, Deus continue lhe usando, não é isso, nosso querido irmão que nos visita, o pastor também, e os demais. Meus irmãos, não é fácil vir aqui pregar, né? Eu achei, conversando ali com o evangelista Alex, eu disse: é bom quando você olha de lá, né, o pessoal pregando, é bom demais ouvir o pastor, nosso pastor ministrando, ver os obreiros. E eu me acostumei tanto a ouvir, é isso, e é muito bom, mas você vê o peso, a responsabilidade que se tem quando é para estar ministrando, porque não é fácil, não é isso? E é muito bom quando a gente tem essa dependência, tá? Você sobe aqui com total dependência de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque sabemos que é uma responsabilidade que é dada a nós para poder estar, de fato, levando a mensagem de Deus. Todas as vezes, quando eu vou ministrar, eu sempre digo: Deus, foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor. Eu fico relutando. Me lembro que eu estava pregando em uma convenção em Macapá, e pela manhã eu era o ministrante, a mesa seria instalada depois no devocional, e quando eu estava ministrando, antes de ministrar, eu olhei para o plenário, aqueles muitos pastores, e eu disse: Deus, tem misericórdia de mim, foi o Senhor que me chamou, Deus, tem misericórdia, estou aqui porque foi o Senhor quem disse. E de fato Deus, Ele é longânimo, é bondoso, é misericordioso, é Ele, tudo é para Ele, não é isso, irmãos? Meus irmãos, o texto em que nós acabamos de ler é um texto, por sinal, muito conhecido, e até então esse texto ele tem sido aí um texto muito debatido, isso entre os teólogos. Esse texto ele tem sido aí
verdadeiramente um cabo de guerra entre os grandes teólogos a respeito desse texto sagrado de Lucas, capítulo de número 16, desses versos. Muitos teólogos, eles lutam e relutam, alguns que são mortalistas ou aniquilacionistas, tentando negar a existência da vida pós-morte. E quando nós olhamos para o texto, você vai perceber que o texto ele é muito claro, muito enfático nas suas colocações. Lucas faz com muita questão de registrar aqui as palavras do Senhor Jesus. E é interessante, quando nós olhamos para esse texto, alguns teólogos, dentro desse campo de discussão, eles tentam dizer que Lucas, o médico amado, isso quando ele escrevendo para os gregos, ele estava então, foi influenciado pela cultura grega para poder então contar ou escrever essa história. Alguns até dizem que Jesus foi influenciado por algumas culturas para contar essa história. Alguns tentam até mesmo dizer que esse texto ele é uma ficção, tá? Mas eu deixo de lado todo esse aparato dos teólogos. Eu abro mão e me despojo de tudo isso e eu fico com a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Afinal de contas, aqui nesse texto, quem registrou foi Lucas, as palavras do Senhor Jesus. É ele que vai contando, ele vai narrando essa história que é muito dramática, e ela tem muito a nos ensinar nesse texto. Interessante é que quando nós olhamos para cá, nós vamos perceber que Deus é o Deus das misericórdias, é o Deus das oportunidades soberana. Deus, ele é o Deus das oportunidades, e isso é bem verdade, que dentro dessa sua misericórdia, Deus, ele é longânimo, dando ao homem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se converter dos seus pecados, voltar-se para Deus. Deus é tão longânimo que até para ele aplicar a sua correção, seja ela, certo, Deus, ele dá tempo, Deus dá oportunidade. E quando eu olho para o texto, eu vejo aqui Deus dando oportunidade, ou seja, o homem não tem do que reclamar, não tem do que se questionar, dizendo que não teve oportunidade. E de fato, é verdade que a Bíblia mostra que o Senhor é esse Senhor das oportunidades soberanas. O propósito de Deus é salvar o homem, o propósito de Deus é libertar o homem. É bem verdade que quando Paulo escreve a sua carta a Tito, no capítulo de número 2, no verso de número 11, ele disse que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, o propósito de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é trazer salvação aos homens. E quando nós vamos para o texto, nós percebemos alguns pontos interessantes nesse texto, e eu quero poder aqui com você transmitir esta palavra ao seu coração, dentro desse espaço de tempo. Olhando para o texto, eu estava no texto, meditando, me debrucei, olhando esse texto, e você lê e você relê, a gente vai vendo que o texto, ele, de fato, tem muito a nos ensinar. Quando eu olho para cá, para o verso no versículo de número 22, diz assim: aconteceu que morreu o mendigo. Ou seja, percebemos que o texto ele vai nos relatar o destino físico do homem. Quando olha para cá, olhamos para esse texto, você vê que ele vai nos relatar o destino físico do homem. Ou seja, o homem, ele com certeza vai morrer. O texto está dizendo que Lázaro era esse mendigo. Lázaro, ele morreu, e ao morrer, ele então, diz o texto, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E o texto continua dizendo que também o rico morreu. E eu lendo em casa, eu fiquei meditando e vendo que o texto vai dizendo que o rico morreu e foi sepultado. Queridos irmãos, nós percebemos que aqui está o destino físico de todo o ser humano. Ou seja, o homem, ele não pediu para nascer, mas também não pode fugir da realidade da morte. Ela é certa, e nós entendemos que a morte, ela é uma punição de Deus sobre o pecado. Uma vez que o homem pecou, ele então recebeu essa sentença de Deus sobre a sua vida. Ou seja, o homem, ele foi feito para viver plenamente em Deus. O homem foi formado por Deus para viver eternamente. O homem foi formado por Deus para ter vida plena. Mas porém, quando nós vamos para o livro do Gênesis, nós vamos perceber no capítulo de número 1, no versículo de número 26, versículo 27, no verso 26, nós vamos ver a reunião celestial, a reunião no céu. Deus reúne ali, vamos ver a primeira aparição da Trindade, onde Deus se reúne, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para formar o homem. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Deixa eu dizer para você, Deus formou este homem. E no Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 20, versículo de número 7, nós vamos ver a execução desse projeto divino, a formação do homem. No verso 7 do capítulo 2 do Gênesis, você vai ver que então Deus, ele formou o homem do pó da terra. E interessante é que Moisés, ao escrever, diz que Deus formou o homem do pó da terra, aquele boneco de barro, e soprou em suas narinas, e o homem passou a ter fôlego de vida, e o homem teve fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Quando eu estava olhando, meditando, você vai ver que o homem foi formado. Deus forma o homem. Ali nós vamos ver o sopro de Deus, trazendo ao homem o fôlego de vida, tornando o homem, se tornando alma vivente. Agora, interessante é que quando Deus foi formar o espírito do homem dentro do homem, Zacarias, no capítulo de número 12, no verso de número 2, eu acho lindo esse texto, quando Zacarias, ele lê a sentença sobre a nação de Israel, ele disse assim: o Senhor que formou os céus, o Senhor que criou a terra, e o Senhor que formou o espírito do homem dentro do homem. Aleluia. Então nós vamos perceber no Gênesis capítulo 2, verso 27, você não vê Deus criando o espírito do homem, mas em Zacarias 12, 2, você vê Deus criando o espírito dentro do homem. Ou seja, o homem, ele é um ser tripartido. Nós bem sabemos isso, dentro da teologia é chamado de tricotomia. O homem, ele é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. E o interessante, querido, que quando Deus, ele forma este homem, esse ser tripartido, Deus formou este homem completo e complexo, para que ele vivesse eternamente, para que ele vivesse e gozasse e desfrutasse da presença de Deus no jardim. Mas devido ao pecado, devido o homem desobedecer a Deus, quando nós vamos para o livro do Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 15, verso de número 16, verso de número 17, nós vamos perceber que Deus, depois que formou o homem, colocou aquele homem recém-formado no jardim que Deus havia plantado no Éden. Deus coloca o homem naquele jardim, e Deus
dá liberdade ao homem, mas não liberdade absoluta. Deus dá ao homem direito de liberdade. Quando ele diz no verso de número 15, ele disse, olha, Deus põe o homem ali e disse, você vai plantar, você vai regrar o jardim e você vai guardar o jardim. No verso de número 16, Deus disse assim, você tem a liberdade de comer de todas as árvores que estão no jardim. Ou seja, isso é liberdade. Deus deu liberdade a esse homem. Mas no verso 7 ou no verso 17, Deus, ele vai mostrar ali o dever do homem. O homem tinha dever e tinha também, o homem tinha liberdade e dever de responsabilidade. No verso 17, Deus disse assim, mas da árvore do jardim, mas da árvores do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Querido, mas este homem recém-criado, este homem que recebeu essa liberdade não plena, mas um direito de liberdade com responsabilidade, Adão, ele tinha o dever. Qual era o dever de Adão? Era plantar, era cuidar e guardar o jardim. E qual era então, querido? Adão teria que cumprir para permanecer no jardim, na presença de Deus. Ele teria que cumprir com todos esses deveres que Deus havia lhe outorgado. Mas o homem pecou, o homem caiu. Esse homem que Deus criou para que ele vivesse eternamente, esse homem que é composto de 3 partes, espírito, alma e corpo, esse homem que não foi feito para morrer, mas devido ao pecado, devido à sua transgressão, devido a ele desobedecer a Deus. Quando você vai para o capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vamos ver que esse homem, Deus vai lançar a sentença. Gênesis 3, você percebe a sentença que Deus lança sobre a serpente, a mulher, sobre a terra e o homem. No verso 19, eu estava lendo, buscando compreender esse texto, e no verso 19 eu achei interessante, é que Deus disse para Adão, você vai comer do suor do seu rosto. Ou seja, ele ia comer o seu pão do suor do seu rosto, ele ia ter que ralar, ele ia ter que se esforçar. Esse homem que não conheceria o que era dor, o que não era cansaço, esse homem que não conheceria certo o que era sofrimento, dor, fadiga, depois do pecado, ele vai passar a experimentar tudo isso. Mas a parte B do versículo 19 me chama a atenção, porque Deus disse assim, porque até que tu tornes a terra, porque dela você foi formado, tu és pó e ao pó tu hás de tornar. Ou seja, eu entendo, querido, que ali Deus lança a sentença sobre este homem. O homem que foi criado não para morrer, mas para viver. E o pecado tirou esse homem da presença de Deus. Ou seja, o homem, ele morreu primeiramente espiritual. Ou seja, a morte espiritual foi a primeira a ser entronizada, ou entrou no mundo, foi a morte espiritual. Por que, pastor? O homem morreu espiritual. Adão morre espiritual porque ele foi expulso do jardim. O que levou Adão a sair do jardim e fechar o jardim para o homem foi o seu pecado, a desobediência. Ele desobedeceu, ele transgrediu a lei de Deus. E a transgressão, querido, e aí o pecado, com certeza, veio a sentença de morte sobre o homem. Esse Adão agora, que ia viver para sempre, agora ele vai experimentar a morte. E o interessante é que no capítulo 5 do Gênesis,
verso de número 5, nós vamos ver que esse mesmo Adão, ele viveu 930 anos. Eu acho interessante o texto, Moisés escrevendo e dizendo: e todos os dias da vida de Adão foram ali aqueles anos, e Adão morre, Adão morreu. Ou seja, o homem passou a experimentar a morte física. E quando eu olho para o texto, ele vai dizer que o rico morreu, ele vai dizer que também o mendigo morreu. Ou seja, este é o destino físico do homem. Ou seja, dentro do homem tem um espírito que foi colocado por Deus, e quando esse espírito ele sai de dentro do homem por permissão e vontade de Deus, o corpo então ele morre. Ou seja, este é o destino do homem. Deixa eu dizer para você, essa sentença que foi lançada sobre o homem, que é a sentença da morte física, aleluia, o escritor aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 7, ele diz assim: está ordenado o homem morrer uma só vez. Vindo daí então o juízo. Eu sei que talvez essa mensagem ela não vai levantar você da glória a Deus, mas eu venho nessa noite como boca de Deus dizer para você, querido, há uma diferença para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Quando nós olhamos para o texto vai nos mostrar com muita clareza, com muita evidências. O texto vai nos revelar a diferença do que serve a Deus para o que não serve a Deus. Ou seja, mas é bem verdade que o texto também nos mostra que todos vamos morrer. Ou seja, o rico, não é isso? O pobre, o sábio, o ignorante, todos nós. A morte não faz acepção de pessoa, ela vai anivelando todos, não importa a sua condição, a sua posição social. A morte não se importa com isso. Mas o texto vai dizendo: e Lázaro, o mendigo, morreu. Veja a diferença. Esses homens, eles viveram no mesmo mundo, não é isso? No mesmo estado, mas separado. Ou seja, separado pelas condições sociais. O rico era rico, diz o texto que ele se vestia de púrpura. Púrpura era a cor da realeza, púrpura era a cor dos deuses. Diz o texto que ele também se vestia de linho finíssimo. Linho fino aqui é roupa importada, é roupa cara. Era o homem que se vestia bem, tinha tudo ao seu prazer. Talvez alguém diga assim: mas pastor, o que levou esse homem a ir para o Hades quando ele morreu? Interessante que não foi a riqueza, de maneira nenhuma. Ele não foi para o inferno porque era rico, de forma alguma, mas simplesmente porque ele amou a riqueza. Ou seja, nós olhamos para o texto e vamos ver que este moço, ele amava a riqueza, ele vivia para a riqueza, ele vivia para o dinheiro, e ele ignorou a oportunidade que Deus deu a ele de prestar benefício ao mendigo Lázaro. Diz o texto que Lázaro, ele permanecia à porta deste moço, e diz também o texto que ele desejava alimentar-se das migalhas, dos restos que sobejavam da mesa daquele rico. Queridos irmãos, e o texto continua dizendo que os cães vinham lamber a Lázaro. E eu olhando o texto, eu fiquei admirado, imaginando comigo mesmo. A mente do pregador, ela é fértil, mas nós não vamos sangrar o texto. Mas eu meditando comigo mesmo e pensando na insensibilidade daquele homem rico. Ele era rico, mas era um homem insensível. Ele não tinha sensibilidade
amabilidade, ele não tinha empatia para com o seu próximo. Eu lendo o texto, eu percebi que este homem, ele feriu os dois maiores mandamentos da palavra de Deus. O primeiro maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Este homem fere o primeiro mandamento, o maior primeiro mandamento. Ou seja, por que, pastor? O texto nos revela, ele amava o dinheiro, ele amava o dinheiro em vez de amar a Deus. Ele era servo do dinheiro, ele não possuía o dinheiro o possuía. E é bem verdade que a Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores, ou servimos um e aborrecemos o outro. Este homem, porém, na oportunidade que Deus lhe deu, através da graça de Deus, ele optou para amar a riqueza, e para a riqueza, amou os bens materiais, mas não amou a Deus. E o texto vai nos mostrando que ele então morre. Agora é interessante, eu lendo e fiquei assim, como é o enterro de rico, não é verdade? Porque o texto diz que o mendigo morreu. Eu nunca vi enterro de mendigo. Alguém já viu, irmãos? Eu nunca participei de um velório de mendigo, nunca vi. Mas um velório de rico, você até imagina as flores, você até imagina o café, é algo diferenciado, os biscoitos, os amigos foram até ali, não é isso? Levar, velar, estar ali presente com ele. Nós não vemos o texto dizendo que Lázaro foi sepultado, mas o texto diz que o mendigo morreu e foi sepultado. Eles estavam separados no mundo em que eles viviam, mas quando eles morreram, continuaram ainda separados. O texto vai mostrando e vai dizendo que o rico no Hades, aleluia, o rico no Hades, ele ergueu os olhos, ele olhou, aleluia, ele ergue os olhos e ele vê Lázaro no seio de Abraão. Sabe que eu entendo, o segundo ponto que eu entendo aqui, primeiro, é que o corpo físico do homem, ele tem um destino. Qual é o destino? Morrer. O corpo, ele vai voltar para o pó. O sábio Salomão, em Eclesiastes 12:7, ele disse assim, querido, que o corpo, o pó, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Entenda que este é o destino do corpo físico do homem. Todos nós, um dia ela vai bater na nossa porta, um dia a sua senha será chamada, um dia ela vai bater, e nós temos que estar preparados para este grande momento em que ela bater em nossa porta. Quando nós olhamos ainda para o texto, eu vejo o segundo ponto aqui, é que a morte física é a separação, porque morte é isso, é separação das partes imaterial da parte material, ou seja, é a separação das partes imaterial do espírito e a alma do corpo. Uma vez que o espírito sai do corpo, o corpo então morre. Agora interessante, querido, aqui para os mortalistas, para aqueles aniquilacionistas que querem dizer que a alma ela morre. Tem aqueles que pregam e defendem, dizendo na sua doutrina, ensinando que uma vez que o homem morre, o homem então deixa de existir. Mas quando eu olho para o texto sagrado, eu vejo que o homem, quando ele morre, existe vida após morte. E o texto vai dizer que o rico, ele se encontrou no inferno. Esta palavra inferno, nós sabemos que é bem verdade, ela é uma língua, ela vem aqui para a língua portuguesa, traduzida do latim. Inferno, nós sabemos que quer dizer lugar baixo. Não é isso, querido? O sábio Salomão, em Provérbios
Provérbios de número 15, verso 24, Salomão disse assim: para o entendido, o caminho da vida é para cima, aleluia, para fugir do inferno que está embaixo. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez estas mensagens elas desapareceram das nossas tribunas, porque essas mensagens elas já não surtem mais efeito, pastor. Essas mensagens não são mais pregadas, essas mensagens elas não são mais manifestadas nos nossos púlpitos. As mensagens para massagear o ego do ser humano, a mensagem para fazer cosca na alma do ser humano, mensagem que Deus vai te dar carro, mensagem que Deus vai te prosperar, mensagem que você nasceu para vencer. Até os hinos que são cantados hoje é para levantar o ego do ser humano. São hinos egocêntricos, mensagens egocêntricas. Mas o texto me diz e diz para mim e para você nessa noite: o inferno é real. Aleluia! O inferno existe, e o inferno é para aqueles que esquecem de Deus, para aqueles que viram a costas para Deus, aqueles que não quiseram a Deus. Eu olho para o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, eu vejo quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verso 17 de João 3 diz assim: porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Sabe quando é que o homem assina a sua sentença de condenação? É quando ele diz não para Deus, é quando ele diz não para Cristo. E o texto continua, e o texto vai dizendo que o rico, ele ergueu os olhos, e ele erguendo os olhos no Hades. Deixa eu dizer para você, perceba que o espírito do homem, ele sobrevive à morte do corpo, aleluia, ele sobrevive à morte do corpo. A diferença entre o cristão e o não cristão, querido, é que o crente, ele vai para a presença de Deus. Deixa eu dizer para você, a morte para o cristão, querido, ela não é um bicho papão. A morte para o cristão, ela é um veículo que nos leva até a presença de Deus. O cristão não precisa ter medo da morte. Tem crente que tem medo da morte, tem crente que tem medo de velório, tem crente que tem medo de morrer. Isso prova que você ainda não está preparado, aleluia, porque o verdadeiro cristão preparado, querido, ele não tem medo da morte. Quando eu olho Paulo escrevendo uma de suas cartas, a primeira carta de Paulo, ou segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, no capítulo 5, no verso de número 8, Paulo vai dizer assim: olha, eu estou firme e querendo deixar esse corpo para estar com o Senhor, aleluia. Olha para o irmão, diga assim: meu irmão, não tenha medo da morte. A morte, ela é um veículo para nós, aleluia. A morte é um veículo, e o texto ele vai dizendo, preste atenção, o texto nos mostra, e o rico estava lá. O rico, esse indivíduo que nunca quis Deus, esse indivíduo que nunca quis fazer a vontade de Deus, amou a vida promíscua, viveu uma vida de libertinagem, viveu uma vida de imoralidade, viveu uma vida presa pela riqueza e os desejos. Era um homem hedonista, que pensava mais nos prazeres, que pensava mais em si do que no próximo. E o interessante é que o texto ele continua, e o texto vai mostrando, e ele ergueu os olhos, aleluia. Deixa eu dizer para você, querido, eu olhando o texto e percebendo, e vi que o texto mostra que o homem, o estado intermediário,
que o homem se encontra, ou seja, no Hades ou paraíso, aleluia, nesse lugar intermediário onde esse homem estava, que é o Hades, você vai perceber que a alma, o espírito, ele sobrevive à morte do corpo, e lá ele tinha consciência ativa, ou seja, ele não estava dormindo, ele não estava inconsciente, ele estava ciente, aleluia, das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. O mais doído que eu lendo o texto e percebi é que aqueles que estão no inferno, aqueles que morreram sem Deus, aqueles que não quiseram abraçar a mensagem do Calvário, aqueles que não quiseram abraçar a mensagem da cruz, eles partiram para a eternidade, e eles estão lá conscientes, eles estão lá com as suas memórias ativas. Deixa eu dizer para você, o mundo intermediário ali dos mortos, o Hades, nesse lugar, querido, o homem não está dormindo, ele não está inconsciente, ele está consciente de tudo. Ou seja, e quando você vai lendo o texto, eu comecei a ler e meditando, meu Deus, que tristeza esse homem encontrou, que tristeza para este homem. Teve a oportunidade, deixa eu dizer para você, internauta, que me ouve neste momento, você que me assiste, deixa eu dizer para você, aproveita a oportunidade enquanto há tempo, aleluia. As suas escolhas aqui na terra vão definir a tua eternidade. Esse moço tomou uma decisão errada que o levou para uma eternidade sem Deus, para uma eternidade de sofrimento sem Deus. Está ali sofrendo. Deixa eu dizer para você, interessante que já estou terminando o texto, vai dizendo que esse moço olhou e disse: pai Abraão. Esse homem ele conhecia, ele usou do direito de paternidade, disse: pai Abraão, mande que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. Aí o pai Abraão disse: não, lembra, filhos, que tivesse os teus bens na terra, Lázaro sofrimento, agora ele é consolado e tu estás atormentado. Aí o texto vai desenrolando, eu convido você de pé, o texto vai desenrolando, e eu acho lindo o texto, é que quando ele disse assim, olha o que o rico diz: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra, eu tenho 5 irmãos lá na terra, mande que vá lá e avise a ele, para que eles não venham cair nesse mesmo lugar de sofrimento que eu estou. Você, no inferno não existe segunda oportunidade, no inferno, querido, não existe justificativa. Esse rico, ele justificar, dizendo: Deus, eu estou aqui é porque ninguém me avisou, estou aqui é porque ninguém falou, eu estou aqui é porque ninguém me avisou. Ou seja, querido, ele disse: mande alguém que vá lá, avise, para que os meus irmãos não venham cair para cá nesse mesmo sofrimento. Sabe o que o pai Abraão disse? Disse: não, lá na terra ele tem Moisés e os profetas, ouçam. Ou seja, ele tem as escrituras, aleluia. Deixa eu dizer para você, a igreja do Senhor Jesus, ela é a portadora, aleluia, da mensagem poderosa. A igreja do Senhor Jesus tem a mensagem poderosa que pode levar o homem para a presença de Deus. Só a igreja tem a mensagem poderosa. E já encerro, deixa eu dizer para você, meu querido que me ouve, no inferno não há segunda oportunidade, no inferno não existe purgatório. A igreja romanista criou um purgatório. Esse purgatório, segundo essa doutrina romanista, eles dizem que é para aqueles que não conseguiram se purificar por completo. Eles vão para este local e vão se purgar, e diz a doutrina que no primeiro
primeiro sábado de cada mês, a Nossa Senhora do Carmo desce lá e tira uma alma do purgatório e leva para a presença de Deus. Mas deixa eu dizer para você, isso é falácia, é mentira de Satanás. A oportunidade do homem galgar o céu, entrar no céu, na eternidade, vai depender da escolha que ele fizer aqui na terra. Anabraçou que der canabrastu que nergase. Alabachou meder que anabraçor que namanturecate. Anabraçure bergacer que manturibiarga. Segure na mão do seu irmão e eu encerro. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para o irmão e diga assim: não tenha medo, não tenha medo. Aleluia. Não se preocupe com as dificuldades, com os problemas. Não tenha medo. Aleluia. A eternidade nos espera. Aleluia. A eternidade nos espera. Aleluia. Eu quero orar com você, querido Deus, amado Espírito Santo, nesse momento especial, Pai, de oração. Eu te apresento teus filhos, a tua igreja. Abençoa o nosso pastor, nossa pastora, os obreiros. Abençoa as crianças, abençoa, Pai, o teu povo. Querido Deus, Espírito Santo, que essa mensagem possa falar, nos despertar, nos avivar, nos motivar, Senhor, para continuarmos te esperando para aquele grande dia, ó Deus.